Em 1977, a Voyager 1 foi lançada ao espaço com a missão de explorar os limites do nosso sistema solar e além. A bordo levava o famoso Disco de Ouro, uma cápsula interestelar com saudações, músicas e sons da Terra. Mais do que uma mensagem, foi um gesto ousado. Revelar ao cosmos quem somos, como vivemos e onde estamos, funcionando como um mapa e um retrato da humanidade, tão belo quanto perigoso. Carl Sagan, um dos idealizadores do Disco de Ouro, via o projeto como uma demonstração do otimismo humano e da nossa busca por contato pacífico. Ele acreditava que esse gesto transcendia nossa existência, deixando um legado cultural e científico que poderia durar bilhões de anos. Mesmo que ninguém jamais encontrasse a Voyager, a tentativa já seria um feito grandioso. Essa perspectiva aparece também no Pálido Ponto Azul, onde Sagan reflete sobre a vulnerabilidade da Terra e nossa responsabilidade em preservar a vida ao ousarmos enviar sinais ao desconhecido. Essa vulnerabilidade, destacada por Carl Sagan no Pálido Ponto Azul, nos faz perceber o quão frágeis somos diante da imensidão do cosmos. E justamente por essa fragilidade, essa missão pode ter sido um dos maiores erros da humanidade, expondo toda a nossa história a um perigo oculto, silencioso e letal, escondida na vastidão escura do universo. Talvez, espero que não, a teoria da Floresta Negra seja real e nossa mensagem tenha nos transformado em um alvo indefeso. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na teoria da Floresta Negra, uma hipótese fascinante e assustadora que tenta explicar por que o universo permanece silencioso, mesmo diante da vastidão repleta de planetas habitáveis. O paradoxo de Fermi levanta uma pergunta tão simples quanto perturbadora. Se o cosmos é tão antigo e vasto, onde estão todos? Por que nenhuma civilização se revelou ou deixou sinais claros de sua existência? A teoria da Floresta Negra surge como uma das respostas mais sombrias a esse dilema. Talvez o silêncio não seja a ausência, mas uma estratégia de sobrevivência. Um acordo silencioso em que cada civilização, movida pelo medo visceral de ser aniquilada, opta pela invisibilidade, evitando revelar-se a potenciais predadores cósmicos. Embora amplamente popularizada por obras de ficção científica, a teoria da Floresta Negra não possui um autor único e formalmente creditado, surgindo da evolução de diversas ideias formuladas ao longo das últimas décadas em resposta ao paradoxo de Fermi. Sua disseminação ganhou força ao ser explorada em romances, fóruns de filosofia e debates científicos. Destaca-se o romance O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin, que eternizou a metáfora e a tornou um símbolo da paranoia cósmica, uma explicação perturbadora e plausível para o silêncio que paira sobre as estrelas. Em vez de um universo deserto, essa visão sugere que estamos cercados por civilizações escondidas, todas em estado de alerta máximo. Assim, o silêncio não significa ausência de vida, mas sim uma trégua silenciosa, onde todas permanecem ocultas, esperando e temendo ser descobertas. Para ficar mais claro, vamos explicar em forma de metáfora. Imagine o universo como uma floresta negra, profunda e silenciosa, onde a escuridão é total e o medo impera. Dentro dela, cada civilização é como um caçador escondido, imóvel, espreitando na penumbra, com a arma apontada para o vazio. Qualquer ruído, qualquer sinal, é como um grito desesperado que pode ser ouvido por outro caçador, igualmente temeroso e armado, pronto para atirar primeiro e perguntar depois. Nesse ambiente hostil, onde a confiança é impossível e o desconhecido é sempre uma ameaça, a sobrevivência só é garantida pelo silêncio absoluto e pela invisibilidade perfeita. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui exploramos os recantos mais sombrios da existência, onde o desconhecido se esconde e o inexplicável reina. Segundo essa teoria, é o medo que paralisa e silencia todas as civilizações. Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma necessidade instintiva de autopreservação. A ideia é simples e assustadora. Qualquer civilização que revele sua posição
corre o risco de ser rapidamente aniquilada ou escravizada por outra mais avançada e hostil. Por isso, todas preferem permanecer ocultas, evitando qualquer tipo de comunicação interestelar. Como já vimos com o exemplo da Voyager, um gesto de contato pode ser interpretado não como um convite à amizade, mas como um grito de vulnerabilidade no meio da escuridão. Ao revelar informações detalhadas sobre quem somos e onde estamos, talvez tenhamos atraído olhares que jamais desejamos encontrar. O lançamento da Voyager escancara o dilema existencial. Ao buscar contato, podemos ter condenado nosso próprio futuro. Esse medo, visceral e paralisante, mantém o universo submerso em uma quietude opressiva, onde cada civilização escolhe a invisibilidade como única garantia de sobrevivência. As implicações dessa teoria para a humanidade são profundas e perturbadoras. A grande pergunta que se impõe é: devemos continuar enviando sinais ao espaço, revelando nossa posição, ou seria mais prudente manter o silêncio absoluto? Esse dilema divide a comunidade científica. Enquanto alguns veem na busca por contato uma expressão inevitável da curiosidade humana e uma chance de alianças futuras, outros alertam para o risco de uma exposição suicida. Em um universo possivelmente hostil, o silêncio pode ser a única defesa sensata. A humanidade está, portanto, diante de uma decisão existencial: arriscar-se para quebrar o isolamento ou permanecer em silêncio e preservar-se na sombra. Como toda hipótese, a teoria da Floresta Negra não está livre de críticas. Muitos especialistas argumentam que ela superestima o perigo inerente ao contato entre civilizações e subestima a possibilidade de cooperação ou até mesmo de indiferença por parte de outras formas de vida inteligente. Além disso, alguns defendem que o silêncio cósmico pode ser explicado por outros fatores, como a raridade da vida inteligente, a vastidão incomensurável do espaço ou diferenças tecnológicas tão extremas que tornariam impossível qualquer tipo de comunicação. Ainda assim, mesmo que a teoria da Floresta Negra não passe de uma hipótese, persiste a reflexão mais sombria. Estaria a humanidade realmente preparada para confrontar um conceito de vida radicalmente distinto de tudo o que conhecemos, ou simplesmente mergulharia na loucura diante do incompreensível? O universo permanece envolto em uma quietude densa. Será um silêncio de prudência ou de terror? A teoria da Floresta Negra nos obriga a confrontar essa possibilidade inquietante. Talvez não estejamos sozinhos, apenas calados, presos numa teia de medo mútuo, onde romper o silêncio pode ser a última coisa que faremos. Ou será que o verdadeiro erro da humanidade já foi cometido e agora só nos resta esperar no escuro? Deixe nos comentários. Estaríamos preparados para o contato ou condenados a esperar no escuro até que seja tarde demais? Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais conteúdos como este, onde o desconhecido nunca é apenas ficção. Imagine um mundo onde a internet que você conhece não passa de uma ilusão, onde as interações que você tem nas redes sociais, os artigos que lê e até mesmo os vídeos que assiste podem não ser reais. O que aconteceria se eu te dissesse que, segundo uma teoria bizarra, a internet que usamos hoje já está morta? E que a maioria do conteúdo que consumimos é gerado por bots, algoritmos e inteligência artificial? Essa é a chamada teoria da internet morta. Um conceito que tem circulado em fóruns obscuros da web há anos, e que quanto mais olhamos ao redor, mais sentido faz. Será que estamos realmente sozinhos na internet? Ou somos apenas peões em um jogo manipulado por inteligências artificiais e megacorporações? Mas antes de entrarmos de cabeça nesse buraco de coelho digital, já deixa o seu like, se inscreve no canal Esquina Escura e ativa o sininho, porque aqui nós exploramos os mistérios mais obscuros da internet e do mundo. Agora, ajeite seus fones de ouvido, apague as luzes e se prepare para descobrir a verdade assustadora sobre a internet morta. A teoria da internet morta surgiu em fóruns da Deep Web e do 4chan por volta de 2016, mas só ganhou popularidade nos últimos anos, principalmente após 2020. A ideia central é simples, mas perturbadora.
A internet que conhecemos já morreu. E a maior parte da atividade online hoje é controlada por algoritmos e inteligência artificial. Isso significa que grande parte dos vídeos, postagens, comentários e interações que vemos diariamente não são humanos, mas sim gerados por máquinas. Segundo os adeptos dessa teoria, essa transição aconteceu gradualmente. No começo da internet, nos anos 90 e 2000, fóruns e blogs eram o principal meio de comunicação. Havia uma sensação real de troca entre as pessoas. Usuários discutiam ideias livremente, compartilhavam experiências e criavam comunidades vibrantes. Mas com o passar dos anos, as redes sociais começaram a dominar, e junto com elas veio algo preocupante: a automação em massa. Os algoritmos passaram a filtrar o que as pessoas viam, determinando quais conteúdos deveriam ser populares e quais deveriam ser enterrados no esquecimento digital. O objetivo? Controlar o fluxo de informações, manipular o comportamento humano e, claro, lucrar. Os teóricos dessa conspiração apontam várias evidências que sugerem que a internet pode não ser tão viva quanto imaginamos. Muitas pesquisas apontam que entre 30% e 50% das contas no são bots. Você já percebeu como muitas respostas em posts parecem repetitivas? Como certos comentários parecem muito genéricos ou sem emoção? Esses são fortes indícios de automação. Os fóruns e redes sociais estão cheios de frases que parecem roteirizadas. Muitas vezes, você encontra discussões idênticas em diferentes sites, como se fossem geradas automaticamente. Além disso, vídeos e notícias virais parecem seguir sempre o mesmo padrão, como se tivessem sido feitos para prender nossa atenção artificialmente. Você já percebeu que não escolhe mais o que vê? O feed do Instagram e até os resultados são todos decididos por algoritmos. Os teóricos acreditam que esses algoritmos estão substituindo interações humanas genuínas por conteúdo artificialmente impulsionado, criando uma bolha digital onde apenas algumas informações são visíveis. Se você usava a internet nos anos 2000, deve lembrar que os fóruns e blogs eram muito mais autênticos. Hoje, grande parte da internet é controlada por gigantes como que filtram e priorizam o que pode ou não ser mostrado. Nos últimos anos, vimos um crescimento absurdo da IA. Atualmente, notícias, postagens em redes sociais e até mesmo vídeos podem ser completamente gerados por inteligência artificial. Isso levanta a pergunta: se uma IA pode gerar conteúdo indistinguível de algo criado por um humano, será que já estamos cercados apenas por esse tipo de conteúdo? O pesquisador Michael Wooldridge, um dos principais nomes na área de inteligência artificial, afirma que estamos caminhando para um cenário onde será impossível distinguir entre interações humanas e de IA. Já o cientista de dados, crítico das Big Techs, alerta que o excesso de automação pode levar a uma internet cada vez mais padronizada e controlada. Em uma entrevista recente, o especialista em cibersegurança Dr. Alan M. Turing, não confundir com Alan Turing, o famoso matemático, comentou sobre o impacto da automação digital no comportamento humano. O problema da internet automatizada é que ela não apenas despersonaliza a experiência online, mas também distorce a percepção da realidade. Outro estudo publicado pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, revelou que conteúdos gerados por IA são compartilhados 70% mais rápido do que aqueles escritos por humanos, mostrando o poder dos algoritmos em influenciar a informação. Se a teoria for verdadeira, quem estaria por trás disso? Alguns acreditam que são as Big Techs, tentando maximizar seus lucros, controlando o consumo de informações. Outros sugerem que governos e organizações secretas podem estar envolvidos, usando bots e algoritmos para manipular a opinião pública em massa. E há ainda uma teoria mais assustadora. Será que a IA já tomou o controle da internet sem que percebêssemos? Se grande parte do conteúdo já é gerado artificialmente e os algoritmos controlam o que vemos, será que a internet ainda é um lugar dominado por humanos? A verdade é que não há provas concretas de que a internet seja 100% dominada por bots e IA.
mas há evidências suficientes para afirmar que a experiência online mudou drasticamente nos últimos anos. A autenticidade está cada vez mais rara, e a internet se tornou um ambiente mais controlado, previsível e automatizado. Se essa teoria for real, isso significa que já estamos vivendo em um mundo onde a internet não é mais um espaço livre e humano, mas sim um ambiente criado e controlado por máquinas. Você acha que isso pode ser verdade? E aí, o que você acha? Você já teve aquela sensação de que algo na internet não parece real? Comente aqui embaixo suas experiências e não esqueça. Deixe seu like, se inscreva no Esquina Escura e ative o sininho para continuar explorando os mistérios mais sombrios da web. Nos vemos no próximo vídeo, se a internet ainda estiver viva até lá. Recentemente, uma descoberta inesperada sacudiu o mundo da arqueologia. A suspeita de que existe uma cidade subterrânea escondida debaixo das pirâmides do Egito. Essa revelação, embora contestada por cientistas, reacende teorias antigas e medos esquecidos. O que mais pode estar escondido sob a areia? E se não estivermos apenas falando de uma cidade perdida, mas de algo enterrado ali por um motivo? Antes de mergulhar nessas histórias, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta qual teoria você acha mais provável. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde nenhum mistério sombrio como esse. Hoje no Esquina Escura, os mistérios assustadores por trás das pirâmides. Alguns acreditam que as pirâmides não foram erguidas apenas para guardar os mortos, mas para canalizar energia, energia cósmica, energia da Terra. Forças invisíveis que ainda hoje escapam da compreensão da ciência moderna. Essa teoria ganhou força com relatos de túneis e estruturas subterrâneas escondidas sob as pirâmides. Uma possível cidade perdida, descoberta recentemente por pesquisadores. Uma rede secreta, que talvez tenha sido construída para conduzir ou armazenar uma energia antiga, esquecida. E esse mistério não está isolado no Egito. Em diferentes partes do mundo, debaixo de construções antigas como Teotihuacan, na América Central, e até sob pirâmides na Bósnia, também foram encontradas galerias subterrâneas e formações anômalas. É como se essas civilizações distantes, sem contato entre si, tivessem seguido o mesmo plano. Um plano global. Para estudiosos alternativos, o formato piramidal, o alinhamento com constelações e o uso de materiais como o quartzo indicam que essas estruturas funcionavam como antenas gigantes. Antenas que captavam, ou transmitiam, algo. E se essas energias ainda estiverem ativas? E se essas pirâmides forem partes de um mecanismo antigo, enterrado por razões que jamais saberemos? Um sistema que, se despertado, poderia alterar tudo o que conhecemos sobre a realidade? E se os responsáveis pelas pirâmides nem fossem humanos? Existe uma teoria que já circula há décadas nos bastidores da arqueologia alternativa, a de que civilizações antigas receberam ajuda de seres de outro planeta. Seres com conhecimento avançado em engenharia, astronomia e física. Segundo essa hipótese, os deuses egípcios, os deuses maias e até figuras místicas da Índia antiga, como os Vimanas, não seriam mitos, mas registros distorcidos de encontros com visitantes extraterrestres. A construção das pirâmides, tanto no Egito quanto nas Américas e na Ásia, seria uma evidência clara desse contato. Alinhamento preciso com constelações, câmaras internas seladas com mecanismos misteriosos e blocos de pedra que pesam toneladas sendo movidos sem tecnologia moderna. Alguns afirmam que isso só seria possível com ajuda externa. Em Teotihuacan, no México, por exemplo, foram encontrados depósitos de mica, um mineral raro e radioativo, usado como isolante. Mas para quê? Qual era a função real daquelas estruturas? Na Bolívia, as ruínas de Pumapunco mostram blocos de pedra cortados com precisão milimétrica, como se tivessem sido moldados a laser. E na Antártida, imagens de satélite levantaram suspeitas sobre possíveis formações piramidais sob o gelo. Estaríamos diante de uma rede global deixada por seres que vieram de fora? E se essas pirâmides não forem apenas construções, mas sinalizadores? Torres silenciosas esperando por um comando, um reencontro, ou pior, uma reativação.
Outros acreditam que as pirâmides são mais do que monumentos, que elas escondem mensagens, códigos, mapas secretos sobre a origem da humanidade e o destino do nosso mundo. Teóricos esotéricos dizem que as medidas, proporções e localizações das pirâmides formam um tipo de linguagem matemática, um quebra-cabeça, um aviso. Algumas estruturas parecem incorporar a razão áurea e constantes astronômicas que só seriam conhecidas por civilizações com um conhecimento muito avançado. Na Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, a relação entre a base e a altura forma uma aproximação exata de π. Outros acreditam que as câmaras internas estão posicionadas de forma a refletir o cinturão de Órion, como se fossem parte de um mapa estelar. E o mais inquietante, construções semelhantes surgiram em outras partes do mundo, com simbologias e padrões que se repetem, como se uma mesma fonte de conhecimento ou uma mesma entidade tivesse influenciado diferentes culturas separadas por oceanos. E se essas mensagens forem reais? E se essas estruturas forem, na verdade, um manual deixado por uma inteligência ancestral, tentando nos alertar sobre algo que está por vir? Tem quem diga que as pirâmides são ainda mais antigas do que pensamos, que foram construídas por civilizações perdidas, avançadas, que sumiram da história como se nunca tivessem existido. Talvez os egípcios nem tenham sido os primeiros a pisar ali. Talvez só tenham herdado o que já estava feito. Uma herança deixada por um povo que sabia muito mais do que a gente. Algumas evidências alimentam essa teoria, como as marcas de erosão hídrica na Esfinge, que sugerem um clima chuvoso milhares de anos antes da civilização egípcia surgir. Ou os mapas antigos, como o de Piri Reis, que mostram detalhes da Antártida sem gelo, algo impossível de se conhecer sem tecnologia avançada. Em outras partes do mundo, construções como Göbekli Tepe, na Turquia, e Nan Madol, no Pacífico, desafiam o tempo e a lógica. São monumentos erguidos com precisão e técnica, muito superiores ao que se espera de suas respectivas épocas, como se fossem sobras de uma civilização global, que desapareceu sem deixar rastros. E se essas estruturas forem apenas fragmentos de algo muito maior? Um quebra-cabeça espalhado pelo mundo, esquecido de propósito? E se, sob a areia do Egito ou nas profundezas do oceano, ainda houver pistas dessa civilização? Pistas que, se reveladas, poderiam mudar tudo o que acreditamos sobre nossa origem? Para além das teorias misteriosas, também existem explicações mais tradicionais, mas nem por isso menos fascinantes. Do ponto de vista religioso, as pirâmides simbolizam a ascensão espiritual. Para os antigos egípcios, sua forma apontava para o céu, representando a jornada do faraó rumo à imortalidade e aos deuses. A estrutura era um elo entre o mundo terreno e o divino. Já para a ciência, as pirâmides são um testemunho da engenhosidade humana. Pesquisadores apontam que, com tempo, organização e mão de obra especializada, seria possível erguer essas estruturas com ferramentas simples. A disposição dos blocos, a geometria e os alinhamentos seriam resultado de observações empíricas e conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Mas mesmo com essas explicações, ainda restam lacunas. Por que tantas pirâmides ao redor do mundo? Por que tantos padrões em comum entre povos que, teoricamente, nunca se encontraram? Teria sido coincidência? Ou algo que a história ainda não revelou? As pirâmides continuam lá, silenciosas, imóveis, desafiando tudo o que sabemos. São mesmo túmulos? Ou são portais, máquinas, bibliotecas, faróis? A resposta pode estar nas sombras, esperando alguém ousar procurar. Mas cuidado, alguns segredos não querem ser descobertos. E aí, qual dessas teorias faz mais sentido para você? Deixa sua opinião nos comentários. E se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Esquina Escura a gente continua cavando onde a luz não alcança.